Olá pessoal, primeiro ano do Colégio Numa Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Não, desculpe, pessoal do segundo ano do Colégio Numa Carolina de São Manuel, tá? Tivemos um feriadinho a semana passada, né? Demos uma pausa aí, estamos retornando hoje. Vocês já fizeram a nossa prova. Espero que tenham se saído bem, que tenha dado tudo certo e que o resultado seja muito positivo, tá? Eu já fiz a nota fator e eu considerei da seguinte maneira. Vocês tinham o registro nas aulas presenciais daquilo que foi realizado, tanto no caderno de exercícios quanto na apostila. Então, essa parte valeu 3 pontos. E todas as atividades que vocês fizeram no plural valeu 2 pontos. Valeram 2 pontos. Então, nós vamos ter aqui a composição de 5 pontos da nota fator através de 3 pontos das aulas presenciais e 2 pontos agora das aulas registradas no plural. Eu contei até o conteúdo que caiu na prova, como fechando o primeiro bimestre. Aquilo que veio em seguida já está valendo para o segundo bimestre, vamos dizer assim, que vai ter avaliações futuras aí, tá certo, pessoal? Então, no decorrer da semana, eu mando a foto daquela ficha com os valores, com o número de atividades realizadas e o resultado final aí da nota fator. A maioria se saiu bem, porque a maioria fez todas as atividades, mas há alguns alunos que não cumpriram a etapa plural e que acabaram aí ficando prejudicados, tá? Porque não cumpriram o que deveria ter sido cumprido, tá bom? Então, hoje nós vamos ver as aulas 27 e 28 da apostila e voltamos para o texto, né? Dá uma pausa na gramática, que foi uma gramática pesada, puxada, né, de análise sintática. Então, essa parte textual aqui é um pouco mais simples. Então, vamos estudar os textos temáticos e os textos figurativos. Vamos ver as características de cada um, tá? Textos figurativos. O próprio nome diz figuras, explora figuras. O que seriam? Palavras e signos concretos. Então, você vai ter ali o elemento concreto presente, porque o texto figurativo vai falar de personagens, vai falar de um determinado lugar, num determinado tempo, a ordem dos acontecimentos. Então, é um texto mais fácil de ser analisado, de ser compreendido, porque ele trabalha com elementos concretos. Ele representa aproximadamente o mundo. Então, se ele vai retratar fatos da realidade, ele vai colocar personagens, uma história, contando uma reportagem, um roteiro, vamos dizer assim, um vídeo. Então, ele trabalha elementos concretos, então ele representa mais aproximadamente a realidade. Então, ele tem um efeito de realidade. Se eu conto, por exemplo, narro a manifestação nos Estados Unidos em protesto à morte do negro, realizada pela imprudência ou pela violência da polícia. Então, quando eu narro isso tudo, o efeito de realidade é muito mais intenso, mais próximo. Ele cumpre um percurso figurativo, a combinação das figuras para produzir um texto. Então, se eu tenho personagens que eu descrevo, que eu apresento, personagens concretos, pessoas localizadas num determinado espaço, num determinado momento de tempo, a ação que se realiza. Então, ela cumpre um percurso que é combinar tudo isso
para compor um texto de caráter narrativo. Aí, para isso, eu tenho que selecionar as figuras. O que eu vou focalizar, o que o autor focalizou concretamente no meu texto. Quais são as figuras? Se é um texto visual, de que forma esse texto foi apresentado. Vocês lembram quando nós estudamos as charges, por exemplo? É um texto figurativo, ele apresenta concretamente elementos que vão sugerir uma interpretação. Então, essa seleção das figuras é muito importante na composição. Se são vocês a escreverem o texto, então vocês vão selecionar criteriosamente quais são os elementos concretos que vão compor o seu texto. Eles trabalham principalmente a emoção. Então, quando você assiste a um filme, por exemplo, você tem um texto figurativo, porque ele vai usar personagens colocados em determinado lugar, numa determinada época, com determinadas, vamos dizer assim, representações, que realizam ações vamos dizer assim, que figuram no texto de maneira a nos emocionar. Não está querendo mexer com a nossa reflexão. A passagem pode até trazer a reflexão, mas o instrumento que vai ser usado são exatamente as figuras para trabalhar o nosso lado emocional. Para interpretar os textos figurativos, eu tenho que relacionar as figuras ao tema. Então, por exemplo, se eu vi lá a manifestação, todas as manifestações que aconteceram nos Estados Unidos, vamos dizer assim, em protesto, eu vou extrair o tema de tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que a mídia apresentou, para apresentar para nós o tema antirracista, o combate ao racismo, né? Ao racismo, no caso aí, a violência da polícia contra o negro americano, tá? Então, para isso, ele vai usar figuras concretas. O que seriam? Personagens localizados num determinado espaço, qual é o lugar, o ambiente dos acontecimentos, num determinado tempo, numa época, e eu vou ter uma progressão textual de começo, meio e fim, trazendo para nós a ordem progressiva no tempo, o antes, o agora, o depois. E vai focalizar também o fato, o acontecimento. No caso, no exemplo que eu estou dando, as manifestações de protesto são um acontecimento de revolta, vamos dizer assim, contrária, uma posição contrária à ação racista que foi identificada na morte de Floyd. Ele é também opinativo, ele envolve opinião. Por quê? Por exemplo, se eu estou fazendo uma história que tem a figura do rei, eu posso escolher se o rei vai ser um herói ou se o rei vai ser um vilão. Se o presidente é herói, se o presidente é vilão. Se, vamos dizer assim, determinado personagem ali age com prudência, com ética, ou se ele age de forma imprudente, de forma corrupta, de atender aos seus interesses. Então, mesmo quando eu crio uma história, existe aí também um tema que está sendo trabalhado e, através desse tema, é emitida uma opinião. Ele é próprio da descrição e da narração, certo? Que são gêneros textuais que já foram estudados por vocês. A descrição é fazer um retrato com palavras para que o leitor enxergue, perceba, sinta determinados personagens. A descrição de um ambiente para fazer assim uma história de amor, uma história de romance, uma história infantil, uma história imaginária, uma história de denúncia. Então nós vamos ter aí
na criação do ambiente, nós vamos ter a descrição trabalhando efetivamente a favor da criação da história, que seria a narração. Então, o texto figurativo é o texto que trabalha com o elemento concreto, com a figura, com a pessoa, a personagem, num tempo, num lugar, a ordem dos acontecimentos seguindo a ordem cronológica. Então, criar uma história através dos elementos concretos daquilo que caracteriza o texto figurativo. Então, como eu falei, não é porque ele é figurativo que ele não tem o tema. Às vezes a figura existe para criar o tema, como no exemplo que eu falei. Toda aquela manifestação, milhares e milhares de pessoas saindo às ruas em protesto contra o racismo, contra o preconceito. Então, existe um tema ali inserido, existe uma opinião que está sendo expressa. E para expressar tudo isso, o uso da figura concreta. Tudo bem? Então, agora nós vamos trocar a lousa para darmos continuidade à aula, tá? Turminha, voltando, olha, textos temáticos. O próprio nome diz, tema. Então, ali, vamos dizer assim, o tema é o centro vamos dizer assim, da mensagem que o texto envia. Então, para isso, eles vão usar muito mais palavras abstratas. Então, nós vamos ter ali o substantivo abstrato, as situações abstratas que, vamos dizer assim, dependem de nós para existir. Vamos ter que depreender o tema lendo um contexto de abstração. Então, ele envolve muito mais, um esforço muito maior de interpretação, porque as figuras não estão ali claramente denunciando a discussão do preconceito. Por exemplo, partindo do exemplo que nós demos no texto figurativo. Então, aqui eu não estou trazendo as manifestações, eu estou analisando a questão do preconceito nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Então, o tema vai ser depreendido através de abstrações, então envolve muito mais o nosso raciocínio. Eles comentam e analisam o mundo, então é um texto analítico, é a análise de uma situação, determinados comportamentos que trazem determinadas, vamos dizer, interpretações ou deduções. Então, o texto temático, ele analisa o mundo, não apresenta o mundo, enquanto a figura, ela, vamos dizer assim, simboliza concretamente um fato. Aqui não, nós vamos trabalhar no campo da abstração, do raciocínio, da análise, através do pensamento. Formalizam teorias. Então, o texto temático, ele vai ser o texto da ciência, que de repente traz uma pesquisa, uma busca, uma análise, filosofia, que traz determinadas análises comportamentais examinadas à luz da filosofia. Então, o comportamento humano através dos tempos, tudo aquilo que os filósofos foram apresentando para nós em formas de teorias, de análises, de conceitos. Então, eles trabalham este campo, o campo científico, o campo filosófico. Enquanto o texto figurativo trabalha a emoção, o texto temático trabalha a razão. Por isso que a dificuldade de interpretar e muitas vezes a dificuldade de escrever um texto temático acabam sendo maiores. Ele é racional. Para interpretar, eu vou buscar subtemas que conduzem a um tema geral. Então, quando vocês fazem, que ele é característico da dissertação. Então, quando vocês fazem a dissertação, que vocês colocam lá uma tese e depois um primeiro parágrafo na defesa, um segundo parágrafo na defesa, então são subtemas que são colocados no texto para conduzirem o raciocínio à conclusão de que a tese que você apresentou é válida e está ali, vamos dizer assim, com fundamentação
defendida. Então, nós vamos ter aqui subtemas que se somam para compor o tema global. Então, se o tema é, vamos dizer, o preconceito, o racismo, então nós vamos ter ali subtemas apresentados, desde, vamos dizer assim, o modo como o negro sempre foi visto na história da humanidade como um ser inferior, que ele vinha para a função de escravo, então você vai criando subtemas para encorpar a sua argumentação, o seu raciocínio para convencer quem esteja lendo de que o racismo e o preconceito são sempre condenáveis, são comportamentos não desejados, tá? Então, assim, mesmo no tema, nos textos temáticos, também eu vou ter diferentes enfoques. Eu pego a figura do sol, por exemplo, e de repente, na figuração, eu apresento o sol como sinônimo de alegria, de prazer, porque ele está associado à praia. Então, tudo que a gente quer na praia é um dia de sol, um dia de calor, um dia bonito. Então, ele é visto de forma muito positiva. Agora, se eu estou numa seca nordestina, o sol vai ser sinônimo de destruição, de desolação, de morte. Então, a mesma figura, de repente, ela leva para caminhos diferentes na interpretação. Então, o texto temático e o texto figurativo, um não exclui o outro. Existe um que predomina, mas eu posso usar, por exemplo, no texto dissertativo, o exemplo das manifestações das passeatas que aconteceram. Então, eu ponho a figura do texto figurativo para comprovação como uma forma de trazer a realidade dentro de um texto temático. Então, se mesclam. O texto figurativo e o texto temático, eles se mesclam. Porém, há sempre o predomínio de um. O primeiro está apresentando um fato e com isso traz alguma análise, ou ele está partindo de uma análise contra o preconceito e apresenta um fato. Então, na verdade, embora um não exclua o outro, há o predomínio de um ou de outro. Então, sempre que o tema da aula é interpretação textual, eu aconselho que vocês leiam o livro-texto, que traz outros exemplos, que traz mais explicações, mais detalhes que podem clarear aqui para vocês. O resumo é esse que a gente colocou, mas a apresentação de outras análises, de outros comentários, de outros exemplos, são sempre, tudo isso é sempre muito enriquecedor para o entendimento da aula. Certo, pessoal? Então, uma aula mais light hoje, texto figurativo e texto temático, e sobre ele vocês vão trabalhar na página 54 os exercícios de 1 a 6. E, no plural, tarefa mínima, tarefa complementar. Então, tudo que veio depois da prova, o conteúdo de prova, tá compondo agora o segundo bimestre. E o segundo bimestre, gente, ele vai ficar circunscrito a aquilo que o plural nos apresenta. Então, tomem cuidado. O plural é colocado numa semana e vocês têm uma semana de prazo para fazer. Não é aquele aluno que vai fazer no fim tudo e acha que está tudo certo e que depois na última hora vai compensar. Então, as apostilas, elas são feitas como vamos dizer assim, uma afirmação de que vocês entenderam o conteúdo da aula. Eu passo o meu gabarito, que é sempre mais comentado, que destaca as ideias principais, e qualquer dúvida vocês poderão manifestar. Certo, pessoal? Segundo ano, esta semana e a semana que vem, vamos tirar o pé do acelerador estudando texto. Acho que a semana que vem também é texto. E dar uma pausa na gramática para a gente retomar
na nova apostila depois, certo? Boa aula, boa semana para vocês aí de estudo, de trabalho. Fiquem bem, fiquem com Deus, vocês e seus familiares, que corra tudo bem para vocês, que dê tudo certo e nos vemos na semana que vem, tá? Beijo grande para vocês. Até mais.